E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Python para engenheiros de dados, aqui da Aprender Dados. O meu nome é Kathleen e eu vou estar acompanhando vocês durante o nosso curso. Então, vamos lá. Só um overview sobre o que a gente vai falar, o que é esse Python que a gente vai estar conversando nas próximas aulas e como que ele vai ajudar a gente na nossa área de engenharia. Primeiramente, um pouquinho sobre mim, a sua professora. Meu nome é Kathleen. Eu tenho alguns anos aí de engenharia de dados, atuando mais na parte de consultoria para diversos clientes aí do nosso Brasil. Sou certificado em Azure e Databricks, tanto na parte de engenharia quanto na parte de administração de todo o ambiente. O objetivo do nosso curso é, ao final do curso, né, e no decorrer dele, a gente vai estar falando sobre tipos de dados e funções integradas já direto no Python, como você vai usar e desenvolver algumas instruções condicionais, como você vai criar e usar algumas funções personalizadas, manipular e criar, né, estruturas de dados e também utilizar o workspace da Databricks como um ambiente de programação. E, primeiramente, a gente vai ter que criar a nossa conta. Aqui nesse curso a gente vai usar o Databricks Community, que é uma versão de graça, uma versão gratuita do Databricks para quem está aprendendo, quem tem vai ter o primeiro contato aí com o ambiente, com a plataforma. Para isso, vocês vão acessar o link que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo ou nos conteúdos extras do curso. Então, você vai ter esse link, você vai colocar qual que é o seu nome, seu endereço de e-mail, qual que é alguns contatos e fazer o seu cadastro. O cadastro é bem simples, não tem muito segredo. E a partir daí, ele vai te dar uma opção para você escolher entre algumas clouds. Não tem muita diferença, você pode escolher tanto a AWS quanto o Azure ou então o GCP. O Databricks, ele é apesar dele ser chamado muitas vezes de Azure Databricks, ele é uma plataforma que vai ser utilizada por todas as clouds, né? Ele é meio que unificado entre aspas. Então a gente pode utilizar em diversas clouds, né? Tanto na AWS quanto na Azure e também na GCP. Beleza? Aí aqui a gente vai ter a opçãozinha de Get Started with Community Edition. Após você fazer seu primeiro login aqui na plataforma, essa aqui é a carinha dele, do Databricks. Vai ter aqui um menu aqui do lado esquerdo, com algumas opções, é uma opção um pouquinho menos abrangente do que seria no normal, apesar de ser uma ferramenta gratuita do Databricks, essa versão gratuita, ele ainda deixa a gente fazer algumas coisinhas. Primeiramente, você iniciou aqui no ambiente, você vai criar um compute, que é um cluster, uma computação que a gente vai utilizar para rodar os nossos notebooks, os nossos códigos. Então aqui eu já tenho um cluster criado e a gente pode criar um novo. Ele vai chegar aqui para você com o nome padrão do seu usuário e o final cluster. Você pode editar do jeito que você quiser. Tem as versões aqui do cluster de acordo com o Scala e o Spark. Vamos utilizar aqui, pode ser o 14.3 e colocar para criar. Ele leva um pouquinho de tempo para iniciar, mas não se desesperem por isso. Uma coisa bem intrigante, meio chatinha, é que toda vez que a gente for utilizar o nosso ambiente, a gente vai ter que recriar o nosso cluster. Então, aqui eu tenho já um cluster Python, que eu criei da última vez, e ele fica mais ou menos 2 horas ativo.
E aí, para a gente executar ele novamente, após ele desativar, a gente tem que vir aqui, dar um delete, e aí criar um novo cluster. Esse cluster vai ser recriado, e aí você pode utilizar normalmente o seu ambiente. Ok? É meio chatinho, mas é tranquilo da gente meio que burlar, entre aspas, né? Continuar usando o ambiente gratuito da forma gratuita. Então, aqui, além do cluster, a gente tem o catálogo, que é onde a gente vai ter possíveis tabelas que a gente pode utilizar, pode criar. A gente também tem aqui um DBFS, que é um file store do Databricks, é onde a gente vai colocar alguns arquivos aqui dentro. Lá nas próximas aulas a gente vai mexer um pouquinho com isso. Workspace é o seu workspace, onde vai ter os seus códigos, vai ter os seus notebooks. Aqui, eu vou mostrar rapidinho já como que é o nosso ambiente. Aqui no nosso workspace, a gente vai ter todos esses cadernos aqui disponíveis para vocês que estão fazendo o nosso curso. É só, você vai ter o seu arquivo, você vai chegar no nosso workspace, vai clicar nesse menuzinho lateral, importar, vai colocar aqui qual que é o arquivo zip que a gente vai disponibilizar. Depois de importar, ele já vai criar os arquivos nessa estrutura. Então, aqui a gente vai ter todas as aulas previstas no nosso curso e também os laboratórios. Aqui em laboratórios a gente tem alguns exercícios para vocês irem fazendo, para treinar algumas coisas. Dentro do Databricks, a gente usa esses notebooks. Eu tenho essa estrutura aqui, eu quero criar outras coisas. Vem aqui nesse lateral e, na verdade, create. Pode criar um folder, criar um notebook, ou então um MLflow, um experimento de machine learning. No nosso caso, vamos criar um notebook. Ele cria aqui, ó, um notebook com o nome padrão, né? Sem título e com a data do momento que você criou. E aí você pode usar o seu notebook. Ele pode ser tanto em Python, quanto em Scala, em R, SQL e Markdown, se a gente só quiser deixar isso como um texto. E aí, para nossa aula de hoje, que é a aula 0, a gente tem esse caderno aqui de demonstração sobre o seu ambiente, como criar o cluster, se você tiver mais alguma dúvida, e também a nossa primeira execução de um código. Então, aqui a gente tem um código que vai fazer, vai printar na tela um texto, que o texto é bem-vindos ao nosso curso Python para engenheiros da Aprender Dados. Você pode executar essa célula tanto com o play, que está aqui no cantinho, quanto com um Ctrl Enter. Deixa eu apertar aqui. Ele, no meu caso, ele já identificou o meu cluster e já anexou. Se ele precisar, não tiver, se o seu não pegar automaticamente, você pode só executar aqui e verificar. Caso não, ele vai estar dessa forma. Connect. E aí é só você escolher aqui dentro da sua lista. No primeiro acesso vai ter um só. Conectou, ele aparece aqui o nome do cluster, mais um sinal verdinho que aqui o cluster está rodando. Se o cluster estiver reiniciando, então restart, terminate, ele fica com um status quadradinho, restart, ele fica meio que girando. Beleza? Então, pode executar aqui, a gente pode clicar no Ctrl Enter, apertar Ctrl Enter, ou então, aqui no cantinho, a gente pode rodar tudo que vai para cima, rodar tudo que vai para baixo, né? Vai depender do que a gente precisa fazer.
E é isso para essa nossa primeira aula. Quero dar novamente boas-vindas a todos vocês e espero que todo mundo aproveite o curso da melhor maneira possível. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai te atender o mais rápido possível, tá bom? E é isso, até mais.